Oiê! Eu sou a Lu Panichos e o tema deste vídeo é a preparação dos tecidos. Lavar ou não lavar os tecidos? Eis a questão. Bora conversar? Se você trabalha com tecido, muito provavelmente já se deparou com esse grande dilema inicial e deve ter ouvido já muita gente falando que ou não precisa lavar os tecidos ou que é indispensável lavar os tecidos. E aí, o que a gente faz? Lava, não lava? Eu mesma já passei por fases diferentes. Quando eu comecei no artesanato, como eu estava vindo do curso de corte e costura e eu tinha aprendido que a gente tinha que necessariamente lavar os tecidos para não ter problema com a modelagem das peças, ou de encolher, ou então de desbotar, por ser uma peça que a gente lava muito frequentemente, então eu continuei lavando os tecidos porque eu tinha esse aprendizado. Depois eu entrei numa fase ansiosa. Eu ia para a loja, ficava escolhendo os tecidos, montava os composês, já imaginava que peças que eu ia fazer e voltava para o ateliê louca para colocar a mão na massa, não queria perder tempo de lavar tecido, esperar secar. Eu já queria fazer e produzir e colocar em prática tudo que eu tinha pensado. Depois, conforme eu fui me profissionalizando e pensando no tecido como a principal matéria-prima do meu trabalho, eu achei indispensável lavar sempre todos os tecidos que eu trabalho. Então, sim, eu lavo os tecidos. E são basicamente dois motivos que fazem a gente querer lavar os tecidos. O fato que o tecido pode encolher e que ele pode desbotar. Tem ainda um terceiro, mas que eu vou falar só daqui um pouquinho. Eu já ouvi pessoas que não lavam os tecidos justificando que elas conhecem os tecidos que elas trabalham, que elas sabem que os tecidos não vão nem desbotar e nem encolher. Comigo isso não dá certo, porque eu não trabalho só com uma marca de tecido ou faço compras só em determinada loja. Eu compro em várias lojas e normalmente essas lojas são multimarcas, elas trabalham com várias marcas de tecido. E muitas vezes eu escolho só pela estampa, às vezes o tecido que eu escolho nem é de uma marca conhecida, então eu só vou conseguir saber mesmo se determinado tecido vai desbotar ou encolher ou não no uso. Outra justificativa que eu já ouvi é que o artesão diz que ele fez aquela peça e que não vai ser preciso lavar, sei lá, uma carteira, uma capa de livro, e ele diz que muito provavelmente o cliente não vai precisar lavar. Mas a gente nunca sabe como que o cliente vai fazer o uso dessa peça. De repente sujou e ele quer lavar, ou sei lá, ele toma uma chuva, ou cai, tem criança e derruba alguma coisa. A gente não tem como garantir que o cliente não vai lavar de jeito nenhum aquela peça. Como não dá para garantir que essas coisas não vão acontecer, eu prefiro não ter essa justificativa e correr o risco de dar algum problema depois. Mas é só vantagem? Se é tudo de bom assim lavar os tecidos, por que tem gente que não lava? Bom, o tecido, quando vem da fábrica, a gente compra na loja, ele vem lisinho, retinho, passadinho, e tem até um brilho, parece que ele tá mais encorpado. Eu não sei se eles passam uma resina nesse tecido. Eu não sei. O fato é que quando a gente lava o tecido, ele não volta mais a ser tão lisinho, por mais que a gente passe direitinho, com ferro a vapor. Ele vai ficar passadinho? Vai, mas não igual que ele veio da loja, veio da fábrica.
E nos tecidos mais escuros, eu acho que ele perde um pouco desse brilho e perde um pouco dessa coisa dele ser mais encorpado. Ele parece que solta mais as fibras. Alguns tecidos isso é perceptível, que ele perde o brilho, e esse fato dele ser um pouquinho mais encorpado também. Mas se acontece tudo isso, por que ainda assim eu lavo os tecidos? Porque eu prefiro que todas essas mudanças aconteçam nas minhas mãos e não nas mãos do meu cliente. Eu quero que aquela peça que eu entreguei não tenha grandes modificações depois de ter sido lavada. Já pensou, o cliente lava a peça e aí o tecido perde o brilho, ele olha e fala: nossa, mas agora tá esquisito, tá sem graça, não foi assim que eu comprei. Ou o tecido encolhe e a peça fica toda torta, ou desbota e mancha todas as roupas que foram lavadas juntas, por exemplo, ou mancha o tecido de composê, que era mais claro. Então, pensando em todas essas coisas que podem dar errado e desagradar o cliente, eu prefiro tudo que eu posso fazer para evitar que essas coisas aconteçam. Dos dois problemas principais, que são do tecido desbotar e encolher, o que eu mais me preocupo com certeza é sobre o tecido desbotar. Os tecidos que eu trabalho, que são 100% algodão, esses típicos para patchwork, eles dificilmente encolhem. Os tecidos que mais dão trabalho são jeans, sarja, algodão cru, esses sim encolhem bastante e não tem como trabalhar com eles sem lavar. O que mais me preocupa é de desbotar. E aí, assim, é aquela coisa, né? Quem vê cara não vê coração. Então, quem vê o tecido, não dá para prever se ele vai desbotar ou não. Normalmente, os tecidos escuros desbotam. Então, vermelho, preto, azul, marrom, normalmente eles desbotam. Mas já aconteceu de eu pegar tecidos dessas cores, não desbotar, e um xadrez clarinho, beijinho, e a água fica totalmente amarela. Então não tem muito como prever. A gente só vai saber se o tecido desbota ou não lavando. Lembra que eu disse que ainda tinha um terceiro motivo para lavar os tecidos? Pois é, esse eu confesso que eu fui desenvolvendo com a idade. Atualmente eu tenho verdadeira agonia de pensar em quantas pessoas tocaram nesse tecido antes de eu chegar com ele no meu ateliê. Fora as condições de armazenamento, tanto na loja quanto na fábrica. Só por esse motivo eu lavo os tecidos. Eu vou mostrar então como eu lavo os tecidos. Eu separo os tecidos por cor. Quando são vários tecidos, eu agrupo os que têm cores semelhantes. O ideal seria colocar um corte de tecido em cada bacia, mas às vezes pela quantidade de tecidos isso não é possível. Para verificar, eu aperto sem amassar muito o tecido para ver se assim ele solta tinta. Eu não tenho um tempo determinado para todo esse processo. Se o tecido na primeira hora não solta nada de tinta, eu já separo para enxaguar. Mas se ele vai soltando tinta, eu vou trocando a água quantas vezes forem necessárias até ele parar de desbotar. Aí, tá vendo? Quem vê cara não vê coração. Quem achou que aquele pink ia soltar muita tinta e aquele bege e o salmão não iam soltar nada? Se o tecido não tá soltando tinta, bora ceder lugar para o próximo tecido. Eu achei que já estava na hora de enxaguar os tecidos, apesar da água do tecido marrom não estar totalmente transparente. Então, enxaguei o marrom separadamente para não ter nenhum problema. Coloco os tecidos ainda dobrados e enrolados como um rocambole dentro da máquina, distribuindo uniformemente.
Coloco só meia tampinha de amaciante, só para ajudar a soltar a fibra do tecido, para ele não ficar tão amassado. Mas essa quantidade não é suficiente para deixar o tecido com o cheiro do amaciante, porque pode ser que o cliente não goste. Eu seleciono na máquina um enxágue para roupas delicadas, porque desse jeito ela não vai amassar muito o tecido. Ela só vai fazer um giro delicado só para fazer um enxágue mesmo do tecido. E logo que acaba de centrifugar, tem que tirar na máquina e pendurar no varal, porque se ficar muito tempo na máquina desse jeito, vai amassar muito. E aí não vai ter ferro que dê jeito. Quando eu coloco no varal, eu não deixo até o tecido secar completamente, muito menos esturricando no sol, porque aí depois a gente não vai conseguir passar de jeito nenhum. Eu normalmente coloco numa varanda, deixando secar a sombra, mas dessa vez tinham vários cortes de tecido, então eu tive que colocar no meu varal normal, mas aquele horário não pega muito sol. Quando eu tiro do varal, eu não passo o tecido. Ai, mas Lu, você não falou que aí amassa tudo e que depois não vai passar e ficar retinho nunca mais? No começo, eu passava todo o corte de tecido. Então, eu tirava do varal, passava, dobrava e guardava na gaveta. Eu não tinha um espaço assim para passar, deixar retinho para o tecido esfriar totalmente, dobrar e guardar na gaveta. Então, eu acabava dobrando com o tecido morno, né? Porque eu passava, deixava, dava uma sacudidinha assim para ele dar uma esfriadinha, dobrava e guardava na gaveta. Só que fazendo isso, acabava formando uns vincos nas dobras e aquilo sim me dava trabalho depois. Era muito difícil de tirar aquele vinco e até pro corte eu acabava posicionando as partes da peça de uma tal maneira para não pegar os vincos que estavam muito marcados, né? Então isso me dava trabalho, acabava dando desperdício porque não posicionava da melhor maneira para aproveitar o tecido, mas sim para não pegar nos vincos que estavam mais marcados. E me dava trabalho depois na hora de passar para tirar aquele vinco. Então eu fui percebendo que eu estava tendo mais trabalho para tirar o vinco do que se eu não tivesse passado. Já faz um tempo que eu venho adotando essa estratégia de não passar os tecidos depois de lavar. E então, à medida que eu preciso para uma determinada peça, eu faço o corte e aí sim concentro para passar, uso um sprayzinho daquele de lençol para soltar um pouco as fibras e passo com ferro a vapor e aí fica bem passadinho. Tem funcionado muito bem. Daqueles tecidos que eu deixei de molho, 2 que soltaram tinta foram esses: o marrom e o salmão. O marrom, a gente até pode dizer que era esperado que ele ia soltar tinta, porque ele é bem escuro e tudo mais. Já o salmão, ele é um tecido claro, então olhando assim para ele, não dava para falar que ia soltar a tinta. E na peça eu vou usar os 2 como composê, então a tinta que soltou do tecido salmão não iria dar problema no tecido marrom. Mas e se eu fosse usar um tecido branco de bolinha salmão, por exemplo? O pouquinho que saiu do tecido salmão poderia manchar o tecido branco. E às vezes até quando solta pouca tinta é até pior, porque mancha só uma parte, né, do tecido mais claro, não mancha ele como um todo, não tinge ele, né, ele só mancha mesmo. Então é esse tipo de problema que eu não quero ter nas minhas peças, é esse tipo de problema que eu não quero dar para o meu cliente. Se a gente pode tentar evitar que isso aconteça,
com certeza eu vou fazer. Eu acho que não tem um certo e errado. Tem sempre as vantagens e desvantagens. E cabe a cada um de nós analisar tudo isso, colocar tudo isso numa balança, ver o que considera mais importante para decidir se lava ou não lava os tecidos. E você, lava os tecidos ou não lava? Concorda com o que eu falei ou discorda? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você faz, vamos trocar uma ideia. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal. Obrigada por assistir até o final, beijocas e até o próximo vídeo.